galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Estamos aqui hoje com a Renata Centurion, diretora da América Latina da Winning by Design, empresa que eu sou completamente apaixonado pelo trabalho de vocês, não canso de falar em todo lugar que eu vou. Rê, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez, é sempre um prazer bater um papo contigo. Eu que agradeço o convite, obrigada por ser fã e obrigada pelo convite para a gente estar aqui participando com vocês. Fico importunando a Rê para a gente conseguir trazer mais e mais gente da Winning para participar do evento, porque é sempre conteúdo de classe mundial. Obrigado mesmo, Rê. A Rê que já está, a Renata já está confirmada no Vendas B2B Experience. Obrigado, vai ser maravilhoso ter você lá em São Paulo. E prazer é meu. Antes da gente começar a falar sobre demonstração e a gente bater um papo sobre vendas, se apresenta para o pessoal, se tem alguém ainda que não te conhece, fala um pouquinho sobre sua trajetória e o que vocês fazem na Winning. Vamos lá, Dani. Eu venho de 20 anos de experiência de vendas B2B. Começou com 10, né? Oi? Começou com 10 anos. Comecei com 10 anos, exato. Foi, né? Formou, exatamente. E eu passei por algumas empresas, como Bayer, Merial, Groupon. Então, eu já aprendi bastante nessas empresas onde eu passei. E há mais ou menos quase 2 anos, eu estou junto com a Winning by Design, trabalhando como diretora da América Latina, como você disse. E o nosso principal trabalho é em consultoria. A gente faz o assessment, que é a avaliação das empresas. Na sequência, a gente começa a fazer um trabalho de design para verificar o que há de gaps, né? Nessa avaliação, a gente verifica os gaps que existem na empresa, que a gente pode atuar. Já que a gente tem uma experiência com mais de 300 empresas em diversos países, como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, na Ásia, a gente está na China e Austrália, Canadá e Brasil. Então, a gente traz essa expertise para as empresas onde a gente trabalha, aqui na América Latina, e a gente vem trazendo essa expertise para que as empresas possam melhorar cada vez mais. Maravilha! Eu sempre gosto mais da forma como vocês pensam, a forma como vocês estruturam o pensamento de vocês. Eu amo esse setup seu aí também, agora está igual dos Estados Unidos, ficou maravilhoso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre demonstração de produto, ou como fazer uma demonstração perfeita, ou pelo menos o mais próximo disso possível. Sempre que a gente fala de demonstração de produto, assim, eu particularmente acho que o nome não reflete muito bem o que é exatamente essa etapa do processo. O que é uma demonstração de produto e por que talvez esse nome não seja o melhor para batizar essa etapa do processo? Na verdade, uma demonstração é uma fase do processo após feito o diagnóstico, muito bem feito, de preferência, de um problema que um cliente nosso tem. Então, quando a gente conversa com o nosso cliente, a primeira coisa, antes de qualquer tipo de demonstração, para que ela não vire um monólogo, não vire um pitch de produto, né, e talvez por isso o nome demo não seja o melhor nome possível, a gente precisa ter conversado com o nosso cliente, entendido qual é a principal dor dele, para na sequência a gente poder fazer uma demonstração do produto de acordo com os principais problemas que a gente detectou que o nosso cliente pode ter. E quando a gente vai fazer essa demo, a gente precisa entender que a melhor forma possível de fazer essa demo é depois do diagnóstico sendo muito bem feito e aprofundando efetivamente na dor principal que ele tem. Muitas vezes o cliente não tem uma dor só, ele tem diversas, e a gente precisa entender qual é a prioridade, se ele elencar várias dores para nós, qual é a principal dor que mais aflige ele nesse momento. Boa. Porque, assim, eu acho que o erro mais comum e que as pessoas mais fazem é você pegar o seu produto e simplesmente apresentar ele inteiro para todo mundo, né? Aquela apresentação genérica que você faz igual para todo mundo. Isso é o pitch, né? Na verdade, não é longe do uma demo. Né? Bacana. E assim, quando a gente está conversando, está trabalhando com times de vendas aí, a gente percebe que manter o prospect engajado na demonstração é sempre um desafio grande, né? Às vezes essas demonstrações podem durar muito tempo, mais de meia hora, 1 hora, às vezes. Como que você sugere que a gente faça para a gente conseguir manter o prospect engajado durante a demonstração? Muito bom. Vamos lá. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que nesse gráfico, eu vou colocar desse lado aqui, eu vou colocar engajamento, e aqui eu vou colocar o tempo. Quando eu estou conversando com o meu cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é um diagnóstico.
Então, se a gente imaginar que o diagnóstico for muito bem feito, quando eu vou conversar com ele, começar a minha demonstração, eu preciso entender que isso não é um monólogo. Isso é uma conversa de ida e volta, né? Então, na verdade, os dois lados têm que estar conversando o tempo todo para se entender. Então, se a gente imaginar que o engajamento ele começa do nosso lado, principalmente desse jeito, a gente começa a falar do nosso produto, como a gente gosta demais do nosso produto, a gente sabe muito sobre ele, a gente começa muito engajado e normalmente a gente consegue que o cliente também esteja. O grande problema é quando, a partir de um momento, por exemplo, o meu cliente, o prospect com quem eu estou conversando, ele, por exemplo, ele está numa curva como essa, junto comigo, e entra um e-mail. Lá embaixo vai o engajamento. Por quê? Porque eu estou conversando com ele, por exemplo, toca um bip, uma notificação, que mostra que chegou um WhatsApp, que chegou um WhatsApp, né? O WhatsApp, então, é uma coisa impressionante. O WhatsApp, eu não sei se todo mundo sabe, o país onde mais se utiliza o WhatsApp como forma de comunicação é o Brasil. Então, a gente vê que muitas vezes fora... Lá nos Estados Unidos, o pessoal quase não usa, né? Quase não usa, é verdade. Então, aqui a gente tem um plus, né, de distração, que é o WhatsApp. Então, o que acontece? A gente está conversando com o cliente, ele vai... legal, bacana. E a gente está aqui em cima engajado, continuando nessa linha, e muitas vezes esse gap acontece justamente por essas distrações que acontecem aqui. Então, a gente chama aqui de um gap enorme entre a nossa conversa e o cliente. Aí a gente vai ver, puxa, mas como é que eu faço para mudar esse engajamento e para o cliente conseguir falar comigo, entender efetivamente do que eu estou falando? Nesse momento, eu posso usar o diagnóstico que eu fiz anteriormente e fazer perguntas para poder engajar de novo o cliente. Então, por exemplo, eu posso ter escutado o bip do WhatsApp e eu posso fazer uma pergunta. Que tipo de pergunta eu vou fazer para o meu cliente? Eu faço uma pergunta relevante para ele que eu tenha diagnosticado anteriormente como uma principal dor, por exemplo. Mas essa dor que você tinha me falado, ela é a principal dor que você tem hoje? É o principal problema que você enfrenta na sua empresa? Aí ele vai começar a engajar novamente comigo, vai conversar e falar especificamente sobre aquela dor. E aí ele engaja novamente e começa a falar comigo. Então, se por acaso entrar novamente um e-mail, um WhatsApp, alguém chama ele, então ele pode novamente deixar cair e aí eu faço novamente uma segunda pergunta. Essa segunda pergunta, sempre as perguntas que eu vou fazendo para engajar meu cliente, tem que ter a ver com o meu diagnóstico. Porque realmente são coisas que interessam para esse prospect, para esse cliente, e faz sentido para ele continuar conversando comigo. Se ele desengajar novamente, eu vou e faço uma terceira pergunta. Mas sempre mantendo o engajamento lá em cima, mudando a perspectiva de diminuir e fazer esse gap ficar menor. Acho que o ponto que você falou de, primeiro, o diagnóstico é fundamental, né? Estava comentando ontem, o Diaco fala muito isso, né? De que prescrever sem diagnosticar é uma malprática, em uma tradução mais ou menos aí. Se a gente, em algumas profissões, é crime você prescrever alguma coisa ou dar algum conselho legal, jurídico, se você não tiver um entendimento bacana, um diagnóstico médico feito. E em vendas, até usando isso que você falou? A gente faz isso o tempo todo, né? A gente chega, vende antes de saber de nada. Não, mas até usando isso que você falou, esse paralelo, com a medicina, por exemplo, imagina você indo num médico, você chega lá e vai conversar com o médico olha para sua cara e pergunta qual é o problema? E você fala, eu estou com febre. Ele olha para você e fala, mas isso é uma virose. E vai te dar um remédio qualquer e você vai embora. Fala, muito obrigado, pode ir. E te cobra lá o valor da consulta. Como você ia se sentir? Então, imagina que isso seja a mesma coisa quando a gente está conversando com o nosso cliente. Nós somos os consultores, a gente precisa entender a fundo a dor dele para realmente poder ajudar, diagnosticar da melhor forma possível. E existem frameworks, né, onde a gente entende exatamente a dor dele, qual é o impacto dessa dor, o que está acontecendo mais profundamente de forma racional, de forma emocional, qual o evento crítico que esse cliente, por exemplo, pode ter e que a gente precisa saber, nem sempre vai existir um evento crítico, mas se a gente detectar um evento crítico, ele ajuda o nosso cliente a dar prioridade para esse fechamento, para poder resolver essa dor o mais rápido possível. Com certeza, assim, eu trabalhei com consultoria há muitos anos e os clientes sempre acham que sabem qual que é o problema, né? E muitas vezes, talvez até na maioria delas, o problema não é aquele efeito que ele acha que é o problema, né? Então não basta também simplesmente chegar e falar, qual que é o seu problema? Realmente precisa investigar, cavar, entender quais são as raízes do problema. E uma outra coisa interessante é que, assim, a gente gosta tanto do que a gente vende normalmente,
que a gente começa a fazer disso um monólogo. Por isso que a gente fala tanto do pitch de vendas, né? Porque a gente começa a falar e não faz nenhuma pergunta. Acaba debulhando, vomitando um monte de coisa em cima do cliente e ele acaba nem entendendo, muitas vezes nem engajando. Então, é importante que a gente entenda que o tom de voz que eu vou utilizar, às vezes o silêncio, dar uma pausa para o cliente entender o que você está falando, é muito importante para que você possa engajar cada vez mais ele dentro dessa conversa. Outra coisa importante também da gente entender e lembrar é, durante essa nossa conversa, em algum momento, no final dessa demo, você apresentar para ele 3 perguntas que são fundamentais, como, por exemplo, isso foi relevante para você? Qual a relevância do que eu estou te apresentando para o seu negócio? Ah, isso é muito relevante por causa disso, disso, disso. Bacana, entendi. E qual é o impacto? Qual é o impacto que teria essa solução que eu te apresentei agora dentro da sua equipe, dentro do seu negócio? O impacto seria grande, pequeno, mensurável ou não, porque aí você relembra efetivamente o impacto emocional ou o impacto racional, para que você ajude a esse negócio ser fechado e concluído efetivamente. E como terceira pergunta, essas 2 são perguntas racionais. Agora, como eu posso fazer uma pergunta emocional e fazer com que o meu cliente sinta efetivamente que isso pode ajudá-lo? A minha pergunta pode ser sobre cliente ou prospect, você se entende? Como que você se vê utilizando essa ferramenta? Quando você faz essa pergunta, pode ver, se você tiver face a face, como a gente está agora, você pode ver até que o cliente vira os olhos e começa a imaginar. Nesse momento, você efetivamente ganhou esse cliente muito provavelmente para perto de você, porque ele está imaginando realmente como seria o uso dessa ferramenta dentro do negócio dele. Então, é uma pergunta extremamente emocional. Quando você coloca isso, ele começa a imaginar ele utilizando essa ferramenta no dia a dia da empresa dele, dentro do negócio dele. Boa. A gente tem que sempre tentar ligar essas duas vertentes, né? Porque a gente toma decisões de forma muito emocional, mas a gente precisa racionalizar isso de alguma forma. Então, a gente precisa sempre trabalhar esses 2 lados. Uma coisa comum, né? É a gente saber efetivamente que nós, como seres humanos, primeiro a gente toma uma decisão emocional e, na sequência, a gente vai racionalizar com dados, informações, fatos, para que depois a gente efetivamente tome uma decisão. Mas a primeira emoção, a primeira forma de conexão é sempre emocional. Então, lembrar disso quando você está falando com o cliente, bastante importante para que você possa se conectar e gerar empatia, rapport, para que você possa se conectar cada vez de forma mais sólida com o seu cliente. Legal, legal. Eu vou falar também sobre algumas assim, dicas bem práticas sobre demonstração. Eu sei que vocês têm um framework legal de alinhamento, de contrato prévio. Como é que vocês fazem isso? Que é super importante, né, no início da demonstração, a gente deixar bem alinhadinho o que vai acontecer dentro da reunião. Como é que vocês fazem isso? O alinhamento é muito importante dos próximos passos do que vai acontecer. Desculpa. Normalmente, quando a gente conversa com o cliente, é muito importante que ele saiba o que vai acontecer antes, durante e depois nesse processo. Se a gente não alinha a expectativa, a gente causa uma frustração desnecessária, muitas vezes, no nosso cliente. O framework que a gente utiliza é, por exemplo, o ACE, onde eu posso utilizar agradecer, checar o tempo e estabelecer objetivo para que no final dessa apresentação com o nosso cliente, então eu agradeço por ele participar dessa demo, checa o tempo. Então, Dani, hoje a gente vai falar durante uns 45 minutos, eu vou te apresentar o produto em cima do diagnóstico que a gente fez ontem ou na última reunião, principalmente nos pontos levantados por você como as principais dores. E se esse objetivo for alcançado na nossa demo, os próximos passos são normalmente que eu faço uma proposta na sequência para você. E aí eu conecto uma reunião na outra. Quando eu conecto essa reunião, ela não fica perdida. Que é muitas vezes o que as pessoas reclamam, falam, puxa, eu não consigo conectar uma reunião na outra. Ou eu falei com o meu cliente, ficou perdido e eu não consigo mais retomar o contato com ele. Agora eu mando e-mail, ele não me responde, eu ligo, ele não me atende. Por que isso acontece? Porque se a gente não conectar uma reunião na outra, isso realmente fica perdido e a gente não consegue mais estabelecer aquele vínculo com o nosso cliente ou com o nosso prospect. É muito importante que a gente consiga gerar valor desde o primeiro contato, nessa primeira conversa, para que ele queira continuar conversando comigo. Senão, muito provavelmente, vai acontecer o que a gente chama de o deal goes dark. Então, quer dizer, ele desaparece, você não acha nunca mais. Desaparece.
A gente fica Sabe quando aquela... você liga? Já aconteceu isso com você, Dani? Oh! Você liga para o cliente, ele não atende. Manda e-mail, ele não responde. Meu Deus, o que que aconteceu? Ninguém passou por isso, nunca, né? É super raro acontecer isso. Não acontece mais, mas já aconteceu muito. É porque quando eu comecei a vender, me fizeram assim, me deram um telefone e falaram vende. Foi assim. Né? Mas essa história de amarrar, de ter sempre te mantém no controle da negociação, né? Sempre que você tem o próximo passo bem estabelecido, uma agenda, um próximo passo agendado no calendário do teu potencial cliente. Acho que você colocou muito bem, né? Quando a gente começa a vender, lá atrás, quando a gente começou a vender, o que acontece? A gente hoje está muito melhor, né? Como as pessoas veem vendas, mas a gente ainda tem alguns passos para melhorar ainda mais todas as equipes de venda. Isso é parte nossa, né, Dani? Acho que a gente já está fazendo isso. Essa responsabilidade nossa, uma das partes a gente já está fazendo aqui, ajudando a educar cada vez mais esse público que está nos ouvindo agora. Mas é muito importante que as pessoas saibam os passos. O que eu preciso fazer para simplesmente para vender? Não é simplesmente dar uma lista para alguém e o cara sai vendendo. Não é assim. Existem técnicas que você pode aprender como fixar a atenção do seu cliente, entender melhor sobre a dor dele, gerar valor para que ele queira continuar conversando com você. Porque se efetivamente você não gerar valor desde sempre, e em todas as vezes que você tiver um contato com ele, ele muito provavelmente em algum momento vai desengajar e não vai responder em nenhum momento mais as suas calls, as suas ligações, os seus e-mails, e aí realmente vai ficar mais difícil de você fechar essa negociação com ele. Legal demais. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre um estudo, a gente até conversou sobre isso também ontem, sobre o estudo da Gong, sobre demonstração. Né? A Gong é uma empresa de inteligência artificial dos Estados Unidos, que eles usam inteligência para... Eles transcrevem os calls, entendem sobre o que está sendo falado em cada etapa, e aí a gente consegue tirar uma série de insights bem bacanas e tudo. E nesse estudo, que eu sei que você viu também, eles falam que utilizar estudo de caso é muito mais efetivo que fazer uma análise de ROI. E vai contra algo que eu sempre acreditei e ainda acredito, né? Também que os estudos eles são correlações, então a gente precisa ter cuidado na hora de interpretar. Como é que vocês enxergam essa questão de usar estudos de caso, usar análise de ROI dentro da demonstração? Você acha que dá para usar os dois? Acho que algum é mais recente. Vocês sempre têm um ponto de vista tão autêntico sobre tudo. Bacana. Bom você ter trazido esse ponto, porque na verdade o que a gente está falando os cases nada mais são do que storytelling. Então a gente precisa conhecer vários cases de sucesso dentro da nossa empresa, de como o nosso produto ajudou, ou serviço ajudou uma empresa em específico. E quando eu estou conversando com um prospect, para que ele queira virar um cliente, quando eu conto uma história de um terceiro que deu certo, logicamente, do mesmo segmento, muito parecido com ele, eu tenho que dar nome aos bois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar qual era o nome da pessoa que foi atendida nessa empresa, qual era o segmento dessa empresa, do segmento de mercado, qual era o cargo dessa pessoa. E aí eu conto uma história de como essa pessoa fez para sair do buraco onde ela estava. É a dor que ela tinha. Então, como ela fez para superar essa dor de forma efetiva? E nesse momento, Dani, é fundamental que a gente não fale o nome do nosso produto. Porque se a gente falar, a gente começa a vender, a gente começa a fazer o pitch. Se a gente faz isso, a gente afasta a pessoa antes de terminar o nosso diagnóstico. Então, a parte do storytelling, ela também está dentro do diagnóstico. Porque eu estou mostrando como outra pessoa fez para resolver um problema semelhante àquele que eu diagnostiquei nessa pessoa que eu estou conversando agora, nessa empresa que eu estou conversando agora. Quando eu falo um caso como esse, a pessoa me dá a liberdade de falar como ela resolveu. Então, eu conto essa história, aprofundo como numa montanha-russa, eu vou lá no fundo para causar aquela sensação de adrenalina. Meu Deus, eu também estou sentindo isso. Também como quero. Essa pessoa fez? Oi? Também quero, né? Também quero, exato. Eu tenho esse problema, como é que eu faço para resolver? Nesse momento, a gente pode falar, olha, ela fez isso, isso e isso, ela utilizou ela usou uma solução, por exemplo, de marketing digital, em que ajudou ela a conseguir fazer uma coisa completamente diferente do que ela fazia anteriormente. Pô, mas que solução é essa? Aí você vai lá e fala o nome do seu produto. Só a partir daí, você tem a liberdade para falar desse produto. Se você falar antes, você quebrou o vínculo que você tinha e você cortou a conversa no meio. Então, é bastante interessante utilizar o storytelling na venda dessa forma, lembrando de esperar o momento correto para poder falar da sua solução. E não simplesmente jogar isso antes do momento do diagnóstico completamente fechado.
Show de bola. Acho que tem algumas coisas que são assim, que é super importante, que você falou, né? Que é só para reforçar, de usar cases que sejam super aderentes à realidade daquele prospect que você está conversando. Porque acho que nesse mesmo estudo ele fala assim, se você simplesmente jogar nomes de grandes empresas, por exemplo, está vendendo com uma empresa de um outro porte, isso atrapalha mais do que ajuda. Tipo assim, se você está vendendo para a IBM, provavelmente você não vai conseguir me ajudar, que sou uma empresa pequena. Então é Perfeito. super importante Por isso trazer que a isso. gente tem que ajustar o discurso, a gente tem que saber vários cases. Com certeza, na nossa empresa, a gente tem diversos cases bacanas que a gente possa compartilhar com pessoas que estão entrando agora, né? Então, é importante você saber esses cases, saber a história de ponta a ponta, qual é o segmento, o que aconteceu, para você compartilhar histórias semelhantes, para que não fique uma coisa, não, mas isso não tem nada a ver comigo, porque essa empresa é muito grande. Eu sou uma empresa pequena, um SMB, por exemplo, e aí não conecta. Então, nessa história que você vai contar, efetivamente tem que fazer sentido. Tem que ser uma coisa parecida com a empresa dele para que ele se conecte e queira saber mais sobre isso. E ROI, assim, cases eu concordo, assim, super. Você acha que ainda tem um papel importante na demonstração ali? Você, no final da demonstração, chegar e fazer uma análise de ROI, olha, assumir inferir algumas variáveis e fazer um cálculo sobre se aquilo realmente vai dar ROI ou não? Sim, você pode usar o ROI nessa parte, no impacto. Quando você está falando sobre impacto e quando você está falando sobre relevância, você pode usar aqui, por exemplo, o ROI. De que forma? Você pode trazer isso à tona porque o impacto, ele pode ser um impacto emocional, você pode ter detectado, lembra? Quando você faz o diagnóstico, você precisa ter detectado o que para essa pessoa é mais importante. É o lado emocional ou o lado racional. Muitas vezes existem os dois, mas um deles pende mais. Então, você pode utilizar o ROI, principalmente se você estiver falando com pessoas como, por exemplo, um cargo de diretor, um cargo financeiro dentro da empresa, um cargo muito ligado a números, a métricas. Se, por exemplo, você está conversando e apresentando a sua solução para um usuário que está sofrendo no dia a dia, enquanto não tem a sua solução, normalmente ele gosta mais de ver a usabilidade. Ele gosta mais de saber como eu vou usar no meu dia a dia, como isso vai me afetar pessoalmente para melhorar o meu dia a dia. Então, tudo depende da pessoa com quem você está falando. E aí você pode usar um ou outro. Legal, legal. E a outra dúvida que eu ouço bastante, assim, as pessoas me perguntam bastante, é sobre qual o momento ideal para falar de preço, né? Porque a gente começa numa demo e o prospect já começa a perguntar sobre preço, muitas vezes fica ansioso. Como é que a gente lida com essa questão? Fala logo, dá uma faixa, fala no final. Qual que é a melhor forma de tratar isso? Ou como que vocês gostam de lidar com isso? Ótima pergunta também. Muitas vezes você está falando com alguma pessoa que é muito ansiosa e ela quer saber sobre preço. Enquanto você não der algum tipo de informação para ela, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Então, a gente não precisa falar exatamente o preço, mas a gente pode falar uma faixa de preço, normalmente para empresas do seu tamanho, no seu segmento, para esse número de usuários, a gente tem uma faixa de preço de X a Y. E aí você dá uma ideia para ela de preço para que ela queira continuar ouvindo o que você tem para dizer. Esse tipo de pessoa muito ansiosa, se você não fala nada, ela não vai te ouvir. Então, o problema é esse. Se você está lidando com esse tipo de pessoa, é interessante que você fale pelo menos uma ideia de preço. Você não precisa falar o preço exatamente, até porque existe uma negociação, depois que você vai atuar de outra forma, mas você pode levantar isso para depois poder ela ficar mais calma, escutar a sua demo em cima, principalmente das dores principais que ela já te passou no diagnóstico, e lembrar que toda demo também você continua diagnosticando a pessoa, diagnosticando o problema principal que ela tem na empresa. Então, você continua fazendo perguntas, você continua entendendo mais para gerar mais impacto para essa pessoa, inclusive durante a sua demo. Legal, maravilha. Várias dicas bem práticas aí para o pessoal aplicar logo. Rê, uma dica final, assim, para os nossos vendedores, aí a turma que realmente está fazendo a demonstração e está fazendo demo o tempo todo. O que você acha que, algum ponto que a gente ainda não cobriu, que você acha que é super importante, ou reforçar algum dos pontos que a gente trouxe? Uma mensagem final aí para a galera que tá na linha de frente, fazendo isso todos os dias e quer dar um salto aí de qualidade. Eu acho que é muito importante a gente entender que uma demo não é um monólogo. Uma demo é uma via de mão dupla, onde eu faço perguntas, engajo o meu cliente e verdadeiramente eu me importo com ele para resolver o problema que ele tem da melhor forma possível.
Se genuinamente eu quero ajudá-lo, mesmo que depois de todo o diagnóstico, eu verifique que o meu produto não é o melhor para ele, para aquela dor que ele quer resolver. Então, quando a gente é genuíno em tentar ajudar o nosso cliente, ele engaja muito mais, ele entende que aquilo é verdadeiro, que, né, é uma coisa sincera, e aí você tem um engajamento, você tem uma troca muito bacana acontecendo. Então, lembrar de fazer perguntas, lembrar de não fazer um monólogo, lembrar da entonação da sua voz, usar o silêncio, porque o silêncio é fundamental para que a pessoa entenda também muitas coisas que provavelmente ela está colocando pela primeira vez. Silêncio Outra é coisa poderoso, né? bacana que a gente não falou é como que a gente pode colocar, por exemplo, dentro de um monitor, quando eu estou apresentando a minha demo, eu já assisti diversas vezes, eu sei meu produto de trás para frente para trás. Então, é importante que você pontue onde você está na tela, você mostre que nesse canto você tem, por exemplo, um menu, aqui você tem o chat, e aonde você está naquele momento que você está demonstrando. Porque, principalmente, quando eu começo a mostrar a ferramenta acontecendo para o meu cliente, se eu pego o meu mouse e fico passando por todos os lugares da tela, e não paro em algum lugar para dar uma explicação do que aconteceu, o meu cliente fica perdido. Então, eu preciso mostrar onde eu estou, explicar o que está acontecendo, porque muito provavelmente é a primeira vez que ele está tendo contato com o nosso produto. Verdade. Quando a gente conhece muito uma coisa, né, a gente já começa a tratar de uma mais naturalidade, acho que todo mundo vai entender. Mas legal demais. Rê, acho que são, como eu falei, dicas ultra práticas para o pessoal que tá na ponta aí poder implementar. Obrigado de novo, mais uma vez, Eu por que agradeço. compartilhar um pouquinho aí da metodologia de vocês, de como vocês trabalham. De novo, ó, fica a recomendação aí, um blog sensacional, Winning by Design, estão produzindo conteúdo fantástico no YouTube, os livros do Giacomo são maravilhosos. Se o pessoal quiser saber mais sobre a Winning, ou quiser bater um papo contigo, qual que é a melhor forma de entrar em contato com vocês? A gente tem diversas formas de contato. Hoje, você mesmo comentou, a gente tem um canal no YouTube, o canal Winning by Design no YouTube, onde a gente tem diversas dicas de como você pode usar na prática, por exemplo, os roleplays. A gente está colocando diversos vídeos em português também, porque a gente tem uma demanda muito grande aqui no Brasil. Vocês também podem entrar em contato por e-mail, ou, por exemplo, a gente tem recebido diversas mensagens pelo Instagram. Então, Renata Winning by Design tem várias dicas do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, inclusive vídeos do que a gente está fazendo dentro de alguns clientes, que pode ter a ver também com o seu momento. Então, se vocês quiserem bater um papo, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. E a gente está à disposição a qualquer momento para bater esse papo com vocês. O e-mail que vocês podem entrar em contato é brasil@winningbydesign.com e a gente está... Brasil com S ou com Z? Oi? Brasil com S ou com Z? Brasil com S. Com S. Tá. Maravilha. Maravilha, Rê. Você está intimada a me convidar para um café a próxima vez que você vier para Florianópolis, tá? Tá vindo Combinado. sempre. Nunca me chama para ter um papo. Obrigado demais, Rê. Até o Vendas B2B Experience e até o Vendas B2B Summit do ano que vem. Com certeza. Obrigada, eu que agradeço. Valeu demais por esse convite, por estar aqui. É um prazer enorme participar junto com vocês, com essas feras que você uniu aí para a gente poder informar mais, trocar mais dicas, informações, o que o pessoal está fazendo de melhores práticas no mundo inteiro. E a gente se vê no B2B Summit presencial. Um beijo grande. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.